você é daqueles que acham que todas as pizzas são iguais? Não conhece a Bela Pizza Pizzaria? Cardápio variado e preparo criterioso. Experimente os sabores especiais. Bela Pizza Pizzaria. O sabor da verdadeira pizza. A Talismã tem a melhor opção para presentear e com garantia total. Relógios, joias e semi-joias de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Talismã Joias e Relógios, o presente que emociona. Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Os clientes procuram a gente através da propaganda da Jornal Gazeta. A cada dia popularizar mais para tentar melhorar cada vez mais essa conexão com as empresas e com a base social também. Porque ela está sempre envolvida, eu que sou uma pessoa ligada à agropecuária, isso faz parte da minha vida e a Gazeta está sempre presente. Gazeta de Patrocínio, o jornal que todo mundo lê. Um abraço, amigos. Estamos chegando com o nosso Esporte Hoje TV aqui na TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão, para falarmos sobre o esporte amador. Lembrando que nas próximas semanas a gente vai ter mais informações sobre o Patrocinense. A gente já teve aqui a participação do prefeito Lucas Siqueira, falando que vai continuar investindo no futebol profissional, reforma de estádios e tudo mais. Esses assuntos nós estaremos discutindo nas próximas semanas. E hoje a gente vai falar aqui da segunda divisão, que está chegando na sua reta final, do Sub-13, Sub-15, Sub-17, Campeonato Rural, toda essa movimentação, e do próprio Patrocinense, com o nosso Antônio Cunha. Boa noite, Cunha. Boa noite, Luiz. Boa noite aos amigos da TV Ouro Verde, Rede Hoje. Pois é, Cunha, a gente tem aí a segunda divisão nas semifinais. O Grêmio conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro, o último semifinalista, e já está classificado para o ano que vem, né? Sem dúvida, acho que um bom jogo, né? Ficou mais uma vez, foi adiado esse jogo e no último sábado foi realizado, né? Uma boa partida de futebol, onde o Cruzeiro tinha uma bela equipe, jogou desfalcado de alguns jogadores que comprometeram o rendimento da equipe no sábado. Um deles é o Merrinho, que é um bom zagueiro, também o volante Wallace. Prejudicou um pouquinho a equipe, mas mesmo assim fez um jogo bastante equilibrado, onde a equipe do Cruzeiro teve algumas boas chances, o goleiro do Grêmio muito bem na partida, do Diego, fazendo grandes defesas, e no segundo tempo o Ismael arriscou, né? Partiu para cima e num lance até de sorte, embora a equipe cresceu bastante de produção, o Gordinho com a facilidade que ele tem de bater na bola, né? Fez um bom cruzamento, a bola pegou na cabeça do Pedro Felipe, marcando um gol contra, gol esse que deu a classificação para o Grêmio, um time tradicional de volta à primeira divisão. Mas o Chico também não precisa ficar triste não, que essa garotada deles também fizeram uma grande competição, e jogadores que cada ano vai evoluindo, jogadores novos, né, como o Ruiter, o próprio Hugo, o Denner, jogadores aí que têm um futuro brilhante pela frente, com o decorrer dos anos aí também, com certeza vai fazer uma grande equipe, a equipe do Cruzeirinho também. Legal, e aí ficaram formados então os jogos da semifinal, né? Coelhos e Guimarães, Comercial e Grêmio, já com a rodada definida para esse final de semana. Nós teremos às 10 da manhã do domingo, Comercial e Grêmio no Daniel Caldeira, e também no Daniel Caldeira o jogo do sábado será entre Coelhos e Guimarães. E aí, você acha que tem algum favorito aí, Antônio Cunha? A gente não pode esconder, né? O Coelhos é favorito para cima do Guimarães, só que o Guimarães, a gente acompanhou o primeiro jogo dele contra o Grêmio, né? Foi 8-1 para a equipe do Grêmio, mas a equipe... Eles mudaram o time completamente. Não mudou muito jogador não, praticamente são os mesmos. Só o Carlinhos, que jogou o primeiro jogo pela equipe do Madureira, que entrou na equipe. De vez em quando o veterano Maradona participa também, mas os jogadores são os mesmos, praticamente, mas jogadores que evoluíram no esquema, no futebol também. Com isso fez a grande surpresa da competição. O Coelhos é favorito, tem um time muito forte, um time que tem um Nenê na quarta zaga, além do Renato Júnior, que já é um bom back. Tem 4 jogadores Gonçalves, 2 atacantes que fazem a diferença, o Claitinho e também o Anair. Então é um time forte, tem um bom meio campo, Silas, aquele veterano do futebol amador, jogou até profissional, né? Está nessa equipe também. Então é uma equipe que é favorita não só para vencer o Guimarães, mas para o título também. Isso aí o próprio treinador do Grêmio, o Ismael, cita aí que o Cruzeirinho e o Coelhos eram as duas equipes aí favoritas ao título. É favorito, mas
Guimarães vem surpreendendo, quem sabe de novo, né, Luiz? Mas é importante que os 4 equipes subiram. Agora, Comercial e Grêmio, eu acredito que faz uma rivalidade grande. Uma rivalidade grande, que o Ismael, que era o treinador de Santo Antônio, o William começou lá garoto, né? Depois assumiu aí. Tem uma certa rivalidade, sim. O Ismael até disse numa entrevista no programa de rádio nosso que não tem, mas na verdade tem sim. Vai ser um jogo que o bicho vai pegar. Comercial e Grêmio, eu já acredito que seja um jogo mais equilibrado. O Grêmio está com uma equipe boa, talvez com alguns jogadores experientes, como Dedé, Gordinho, jogadores mais rodados, mas ainda está jogando bom futebol. E o Comercial também é um time de chegada. O ano passado chegou com o Santo Antônio, foi campeão. Praticamente tem praticamente o mesmo grupo, né? E a equipe vem cada vez surpreendendo também, chegando em todas as decisões da segunda divisão e também. E o Grêmio ficou só um ano fora, né? Deu aquela briga, o Grêmio não concordou com a Liga Patrocinense de Futebol, né? Naquela decisão que aconteceu, o Nacional acabou sendo campeão, e aí teve uma briga, envolveu até a Federação Mineira de Futebol, mas aí o Grêmio resolveu abandonar, voltou na segunda divisão e conseguiu a classificação dentro do campo, voltou para a primeira divisão. Com certeza, a equipe tradicional faz falta para a primeira divisão, a gente não pode esconder isso. E o Guimarães também, eu acredito que se formar um time dentro de Guimarães, com todos os jogadores que tem lá, e praticamente todos participarem para o Guimarães, vem para brigar pelo título. E essa primeira divisão que vai prometer, viu, para 2013. O Asa Negra, como eu disse, já contratou 3 jogadores importantes, o Paulinho Coró, o Alessandro Alves, o Rodrigo Leão. Conversando com o Vitorino, outro que participou por essa equipe, falou que tem 6 jogadores Guimarães que querem jogar juntos. O Catitu, que jogou pelo América, o Bodega, que jogou pelo Madureira, Toninho Gabeção, que jogou pelo Nacional. Então, se realmente esses 6 jogadores vierem para reforçar o Asa Negra, se juntando com esses 3 que eu citei, Rodrigo Leão, Paulinho Coró e o Alessandro Alves, é time para brigar por título. Então, prepara aí que o Asa Negra vem forte para a temporada 2013, o Nacional não fica atrás, sempre contratando, o América também está fazendo altos investimentos para a temporada, o Grêmio Gordinho já mandou avisar que está de volta, e a galera já está gritando, o campeão voltou. E agora está falando daquela questão do Vila, né? Que o Vila está desmanchando o time, a parte da diretoria do Vila parece que estaria indo para outra equipe. Com certeza, né? Já foi para o Santo Antônio. Eu já vi jogador mudar de time, mas diretoria mudar de time é a primeira vez. Né? Não, mas eles fizeram um trato, Luiz, era para o pessoal ajudar o Vila Novense naquele ano, depois o Japão ia com a diretoria para o Santo Antônio. Mas como o Vila foi campeão, né, então eles se acharam... Foram ficando. Porque o campeão não disputou o campeonato, ficou até sem graça, né? Então eles participaram mais esse ano, fez mais uma bela campanha, mas Mas você acha que o Vila fica fora? Ou a própria diretoria, o Glebs, a turma dele lá? Não, o Glebs eu acredito que não mexe com isso mais não. Se não arrumar ninguém para pegar o Vila... Mas o Glebs falou para mim que estava na Junta de Justiça Desportiva e que está terminando o mandato dele agora, né, como membro da Junta de Justiça, né, da Liga Patrocinense de Futebol, e que ele não diz que há essa possibilidade, mas ele estando livre da Junta de Justiça Desportiva, provavelmente ele pode, não para ser presidente, para assumir a cabeça, mas para ficar na diretoria ali, eu creio que sim, não? Não, eu acredito que o Glebs não... O futebol hoje mudou muito, viu, Luiz? Aquele amadorismo, nós tínhamos jogadores jogar pelo amor à camisa, igual eu mesmo participei com a América por uns 3, 4 anos, Flávio Arvés jogava comigo, o goleiro Dadá, entre outros. Não existe mais não, agora o pessoal realmente vai onde que... É sempre profissional. É um sempre profissional, os jogadores querem chuteira, tem aquela festinha, a gente não pode esconder. Então, pouquíssimas equipes faz um amadorismo mesmo. O Palmeiras é uma delas que faz esse tipo de... E o Santos, mas os demais... Colorado não? Colorado também, este ano, os 2 últimos anos também, mas a maioria hoje tem que, pelo menos a cervejinha e o refrigerante, a carne assada ali tem que ter, chuteiro, material para os jogadores tem que ter. Então é difícil manter... E pagamento também, né? Algumas equipes pagam também, outras não, né? Só dá aquele material bom e a resenha que eles falam, né, após as partidas aí. Pois é, então, mas eu acredito que o Vila, porque o time é vice-campeão da cidade, dificilmente ele vai entregar os pontos aí. Vamos esperar para ver o ano que vem. Vamos torcer, né? Porque já pensou, é importante, né, pro exemplo. E essa diretoria que vai para o Santo Antônio, que é o Gilmar... Santo Antônio deve subir, né, de volta. Ele não tem o direito, né, por exemplo. Não, estou falando assim, deve disputar a segunda para voltar para a Não, mas eles frisou comigo lá no estádio, conversando comigo, o pessoal vai pegar a diretoria. Se o pessoal da segunda, que tem essa mania, os 4 que subiram aqui, pode disputar. Mas como houve desistência... Guimarães, Comercial e Grêmio. Isso, esses 4 são obrigados a disputar. Mas o 5º, por exemplo, que é o Cruzeiro, hoje já não é obrigado.
Então, por exemplo, citamos aqui, vamos por exemplo que se o Vila Novense não participar, aí o Vila Nova, aí vai chamar até o último da segunda. Se ninguém quiser disputar a primeira divisão, aí pode fazer o convite. Aí o Santo Antônio, se for convidado, aceita, pelo jeito que eles falaram, eles participam da primeira divisão, sim. Eles vão chamar assim, quinto, sexto, 12 que participaram, eles vão chamando até o 12º. Se nenhum deles quiser, aí pode fazer o convite. Aí eles convidam o outro. Como tem pelo menos 2 vagas, né, já que o Colorado foi punido pela Liga e se o Vila Novense realmente não vir a participar do campeonato, aí sim pode ser convidado e pode pintar novidade aí com a volta do time tradicional da cidade, que é o Santo Antônio. Legal, vamos para o intervalo, a gente volta já falando de sub-13, sub-17, de campeonato rural, aquela movimentação toda e também da Sociedade Esportiva Patrocinense, daqui a pouquinho. Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento. Em Patrocínio, as lojas Reon têm tudo em móveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece este presente. Lojas Reon. Se você é daqueles que acham que todas as pizzas são iguais, não conhece a Bela Pizza Pizzaria. Cardápio variado e preparo criterioso. Experimente os sabores especiais. Bela Pizza Pizzaria. O sabor da verdadeira pizza. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real. De volta aqui no nosso Esporte Hoje pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão e também na redehoje.com.br. Estamos falando ainda de futebol amador. No último bloco vamos falar do Patrocinense, que está aí de volta, né, como era de se esperar, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o assunto. A Liga Patrocinense de Futebol está realizando 2 competições de base, o Sub-13 e o Sub-17. O Antônio Cunha está acompanhando tudo e conta pra gente como é que está essa situação aí, Cunha. Já tive a oportunidade de ver alguns jogos, né? Vi o Sub-17 aquele dia da equipe do ProRim de Serra Negra, né? Uma equipe fortíssima, com jogadores aí como o Negilson, embora esteja viajando, vai participar, o Mineiro, entre outros jogadores aí que tem um futebol, o Jonda, que jogou pela Santa Teresa, então é um time forte. E o Sub-13 é um campeonato interessante, né? O América Mineiro, por exemplo, que perdeu os 2 jogos, mas leva praticamente o Sub-11. E tive a oportunidade de ver um garoto jogar, filho do nosso amigo Tergibinha, né? O Vitinho. Pequenininho, Luiz, 11 anos, mas que personalidade, falta ele quer cobrar, deu pênalti, ele foi lá e chamou a responsabilidade. Então dá gosto de ver essa competição e destaca esse menino Vitinho pela equipe do América, pequenininho, mas jogando futebol de gente grande e com personalidade. O jogador acho que tem que ser assim mesmo, tem que ter personalidade desde pequeno, já pega a bola, quer bater escanteio, quer bater falta, deu um pênalti lá, ele pegou e bateu muito bem. Então alguns jogadores vêm destacando, o filho do Adilson, irmão do Odayan também, um bom atacante lá da equipe do Prata da Casa, o Gabrielzinho, filho do Robertinho também, muito bom jogador. Então é uma safra boa aí e esperamos que eles não parem, porque o patrocínio está com defeito. O pessoal vem num nível bom de futebol até os 15, 16 anos, e como a vida hoje é mais fácil, né? Entra infelizmente, né? Começa a beber, vai para a noitada, os bailes hoje todos são tarde, o pessoal abandona o futebol e muito cedo. E vários jogadores que tinham potencial para jogar tanto no amador como no profissional, deixam a carreira aí bastante cedo, com 16, 17 anos, já estão abandonando o futebol. Esperamos que essa geração não faça isso, né? Legal. Bom, só queria avisar que na semana que vem o Esporte Hoje, né, estará sendo aqui apresentado pelo Luiz Costa Júnior, né, pelo André Luiz também, né, nosso pessoal estará aqui com o Antônio Cunha, que a semana que vem a gente tem aí o futsal, né, o futebol de salão, o PTC contra o Catiguá, definindo vaga na final. Clássico local, né? Jogão de bola. Clássico local, vai encher o PTC com certeza. É no PTC o jogo? PTC é o primeiro jogo, o segundo Catiguá, né? Pois é, e aí a gente vai gravar esse jogo para a próxima semana. Tem também, já começam aí as semifinais, né, do Campeonato Amador. E no nosso programa nós vamos divulgar os vencedores da seleção versátil também, né? Esse da seleção versátil a gente vai divulgar na semana que vem e a partir da outra semana a gente vai fazer a entrega dos troféus aqui. Mas aí, vamos lá então com a rodada do Sub-13. A segunda rodada tem
neste final de semana, os seguintes jogos com horários e locais. Na sexta-feira, às 8h30 da manhã, porque sexta-feira é feriado, no estádio Velho de Dino, Proinde e Cruzeiro da Fortaleza. No sábado, 1h30 da tarde, nós teremos o Córrego da Mata e São Judas, no Daniel Caldeira, também 1h30 da tarde. E no Velho de Dino, Lar da Criança e Ferroviária, às 8h30 da manhã no domingo, folgando o PTC. No Sub-17, segunda rodada, a gente tem aí Proinde, Serra Negra, o Proinde do bairro Serra Negra, o Proinde A, e Carajá, sexta-feira, 10 da manhã no Daniel Caldeira, Cruzeiro da Fortaleza e Proinde B, sexta-feira, 10 da manhã no Velho de Dino, Cruzeiro, né, Escolinha do Cruzeiro e Serra do Salitre, 10 da manhã no estádio Velho de Dino. Cunha. E bons jogos, né? O Proinde B aí com o Cruzeiro de Fortaleza serão talvez um dos jogos mais atraentes no Sub-17 aí, já que duas equipes muito boas aí dentro da competição. Vamos então para o Campeonato Rural. A rodada desse final de semana é a terceira. Tijuca e Esmeril, sábado, 14 horas em Esmeril. Macaúbas de Baixo e Macaúbas de Cima, domingo, 1 da tarde, lá em Macaúbas de Cima. Fazenda Boa Vista e Caxambu, domingo, 1 da tarde em Silvano. São Benedito e Martins, domingo às 14 horas em São Benedito. Nova Aliança e Pontilhão, domingo 3 da tarde em Macaúbas de Cima. Silvano e Coelhos, domingo às 3 horas da tarde em Silvano. Aí a terceira rodada do Campeonato Rural. Esse já é promoção da Secretaria de Esportes. Que vem com outra competição e também o Master, né? Já 11 equipes confirmadas. E também nos nossos próximos programas estaremos aqui divulgando também. Um jogo interessante para mim, esse grande clássico vai ter aqui São Benedito e Martins. Duas equipes aí cotadas para chegar ao título, juntamente com o Tijuca, né? Além do Macaúba de Cima, que vem surpreendendo. Mas esse jogo aqui vai das 14 horas lá em São Benedito. Será o grande jogo da rodada, já que o Martins é o atual campeão, estreou bem, vencendo por 6-1 Santa Luzia, que havia vencido. E o São Benedito não fica atrás, já ganhou 2 jogos, está com 6 pontos. Então acredito que será o grande duelo aí da rodada. E pela outra chave, o clássico local, né? O clássico das Macaúbas. Macaúba de Baixo, que venceu na estreia 1-0, contra o Macaúba de Cima também, que vem fazendo uma competição muito boa, o time do nosso amigo João Barbudo, que 6 pontos, venceu o Silvano lá em Silvano, venceu o seu segundo confronto também. E aproveitar e mandar um abraço para o João Pires, né? Lá de Silvano, que mora aqui em Patrocínio hoje, mas é original, nasceu lá em Silvano, aquele grupo de folia e tal, né? Gosta muito das coisas local, elogia o nosso programa, então manda um abraço para ele também. Legal, vamos para o intervalo, já a gente vai falar de Sociedade Esportiva Patrocinense aqui no Esporte Hoje TV. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semileito com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Comida de qualidade e excelente preço, Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento. E agora, na pré-impressão com o CTP, em Patrocínio, Gráfica Real. Participe do projeto Cidadania, com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática, com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio, você faz parte do Legislativo. De volta aqui no nosso Esporte Hoje TV, pela TV Ouro Verde, Canal 11, Rede Minas de Televisão. O assunto agora, Sociedade Esportiva Patrocinense. Nós conversamos com o Fábio de Paula, que é diretor do Patrocinense, e com o prefeito Lucas Siqueira, e notamos uma animação nos dois em fazer um time forte esse ano, né? No próximo, 2013, para voltar à elite do futebol mineiro. A ideia do Fábio de Paula, o diretor, é fazer um time que tenha condições de briga
Aliás, esse ano já foi assim, já teve o time teve alguns erros, esse que foi o grande problema, mas a começar pelo treinador, o Fábio de Paula disse que a ideia da diretoria do Patrocinense é contratar o Luiz Eduardo, para que seja treinador. Ele foi campeão com o Araxá, já tinha sido campeão no ano anterior, trabalhou bem no Mamoré, então a ideia é trazer o Luiz Eduardo, que já morou aqui em Patrocínio por 3 anos, conhece muito bem a cidade, conhece a torcida, a estrutura e tudo mais, e essa é a ideia, de contratar o Luiz Eduardo e montar o time. E depois, sobre o estádio, eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente teve esse ano, a gente até vai mostrar alguns momentos aí para você. Esse ano o campeonato patrocinense teve alguns tropeços aí que não se admite, né, o Antônio Cunha? A gente teve principalmente um problema, me pareceu, de ego entre comissão técnica, jogadores, e acabou se complicando aí. Eu acho que o Sandro Gaúcho não fez uma boa temporada, né? A equipe não se acertou, mesmo nos jogos que venceu nessa temporada, a equipe não conseguiu se apresentar bem. Realmente este ano o time não era ruim, mas não se acertou dentro de campo, não fez uma boa campanha. E alguns problemas também, né? Até no jogo lá em Patos, onde o Sócrates aprontou e o pessoal demorou a tomar atitudes, né, disciplinares. Eu acho que este ano faltou um pouquinho. E alguns jogadores também já estão com validade vencida para o Patrocinense. Então, jogaram muito. O cara, quando vai ficando muito tempo no time, sempre cai de produção, né? Então, acredito que para essa temporada, você disse para este ano, e realmente, que o ano passado, né, em novembro, a equipe já começou a treinar, né? Novembro, início de dezembro. Foi dia 6 de dezembro, eu acho. Isso, então já começou a fazer aquela bateria. Esse ano, né? O ano passado. O ano passado. Essa bateria de exames, treinamento físico, e depois retornou em janeiro, né? Então é importante já começar a formar esse time, já com uma Mamoré, algumas equipes já estão trabalhando nesse sentido. Eu acho que é importante também a diretoria já iniciar esse trabalho em dezembro. Primeiro tem que formar a diretoria, mas pelo que eu vi... Não, mas a diretoria acho que não vai mudar muito, não. Vai não, pelo que eu senti aí, o Fabinho está disposto a ajudar novamente, o Maria-Liso, né? Maria-Liso Jacinto também. Falou que tem o Walterson, o Maria-Liso falou... vai ter mais algumas equipes querendo fazer parceria com o Patrocinense. O Santo André, eu acho que pelo jeito vai ser descartado. Então acho que é importante também já movimentar aí para que possa fazer uma equipe forte para a temporada de 2013. A ideia é essa, é o Patrocinense. Agora, uma coisa que o Walterson bateu muito esse ano e que deve haver mudança é que o comando geral, a decisão de comando não vai ser mais do Maria-Liso. Assim, ele vai participar, mas pelo que a gente sentiu do Walterson e dos outros diretores, é que a decisão tem que ser tomada em Patrocínio, não pode ser tomada fora, porque muitas vezes a contratação de um jogador, às vezes determinado tipo de atitude, ela tem que ser tomada, às vezes tem que ser rápido. E quando um diretor mora fora e o que toma as decisões principais mora fora, fica meio difícil fazer isso. Então, acaba complicando a situação. Então, o que o Walterson quer? É que haja a diretoria que está em Patrocínio, ela tenha um maior poder de fogo para poder resolver as questões, e eu concordo com isso. Concordo. O ano passado, até para alguns diretores, queria trazer o Luiz Eduardo, né? E o Maria-Liso, o preferido era o Sandro Gaúcho. Mas não é a preferência. O que aconteceu, depois eu fiquei sabendo, é que ainda havia um resquício daquela parceria com o Santo André, e a vinda do Sandro Gaúcho estava ainda condicionada. Então foi isso que aconteceu, o Patrocinense não podia mudar. O Luiz Eduardo é aquele treinador que, tipo Luiz Carlos Ferreira, né, sempre vai trabalhar em equipes do interior. Porque já a torcida briga com ele e tudo mais, mas ele acaba chegando. Acaba chegando sempre. Então, para essa segunda série, o módulo B, ele é perfeito. Eu acredito que ele tem uma amizade muito grande com alguns jogadores, traz jogadores de um bom nível, né, como fez no Araxá. Então é importante. E vamos experimentar nessa temporada 2013, né, eu acredito que ele seja um bom nome para comandar a equipe aí. Se tudo der certo, ele mostrou interesse, né, gosta demais de patrocínio, então acredito que isso já seja um fator favorável para que a equipe possa fazer uma grande competição em 2013. E eu conversei também com o Fábio de Paula e com o prefeito Lucas Siqueira sobre o estádio, porque o estádio Júlio Aguiar não dá mais, é muito acanhado, as condições de trabalho de imprensa muito ruins, a torcida fica, quando é sol, fica no sol, quando é chuva, fica na chuva, e são condições muito ruins, embora o estádio tenha sido reformado, tenha recebido novos banheiros, novas condições, acessibilidade, mas não dá. É um estádio para um jogo pequeno, e olha lá, mas você pega um jogo para nós aqui, que é jogo grande, né, considerado jogo grande aqui,
Patrocinense Mamoré, Patrocinense URT, Patrocinense Uberlândia, agora Uberaba, Nacional, só jogo de apelo com um grande público. Não tem estacionamento, só clássico, não tem estacionamento, o torcedor fica ao sol, queimando no sol, né? Banheiro muito longe, para ir mulher ao estádio é um pouco complicado, então a ideia é, o Lucas está com a ideia de reformar o estádio Pedro Alves de uma forma mais completa, completar a ferradura, iluminar e tal. Eu acho que enquanto não se consegue verba para isso, porque o prefeito disse que vai buscar uma parceria no Ministério dos Esportes e tudo mais, agora que é época de Copa do Mundo, eles estão investindo muito em estádios, eu não sei se vai ter recurso para isso. Então o ideal é o quê? Fazer o que fez no estádio de Aguiar, adapta o estádio, o estádio Pedro Alves do Nascimento, com acessibilidade, né? Divide, você pode ali, como tem 3 portões, você pode destinar o portão do fundo, da caixa d'água ali, para a torcida adversária, ali dá para fazer banheiro, dá para fazer um bom trabalho ali, né? Para a torcida adversária entrar, ela vai ficar atrás do gol de fundo do estádio Pedro Alves do Nascimento, e ali aumentar o número de cadeiras, tem condição. Você tem banheiro separado feminino e masculino para cadeira, banheiro feminino e masculino para arquibancada, bar, é tudo melhor no estádio Pedro Alves do Nascimento. Então eu acho que o custo maior lá vai ser o alambrado, e não é tanto assim. E aqui em Patrocínio a gente tem empresa que fabrica esse tipo de produto. Então é importante que a gente pense nisso, e o Fábio de Paula disse que vai procurar, vai trabalhar com o prefeito para que isso aconteça, e o próprio Lucas Siqueira disse que já tem até um projeto pronto de reforma, só que essa reforma mais completa. O que eu acho é que deve adaptar o estádio, que ele o Patrocinense já mandou jogos lá, é o melhor estádio da cidade, para que a gente possa ter essa condição. Não, para que possa ganhar condição de jogo, eu acredito que fazer um banheiro para a torcida adversária e um bar, né? Pode ser feito no local que você falou. E um alambrado, o alambrado é barato. Bilheteria também separado. Isso, o alambrado é barato. Então, pouquíssimas coisas. Só que, é lógico, os vestiários lá também tem um piso não muito bom, precisa colocar um piso, um azulejo, dar umas reformadas nas portas, mas é coisa pequena. Isso é coisa assim, reforma que não fica em 100 mil reais. Hoje o pessoal quer conforto, né? O cara não quer ir para campo para queimar. Teve aquele jogo que o Patrocinense perdeu a vaga aí para o título, né? De manhã, que o pessoal sofreu lá, 10 horas da manhã, um calor imenso. Nacional de Nova Serrana. Isso. Acho que Nacional foi no outro ano, aquele ano que fez aquela bela campanha. Não, foi pro Esporte Juiz de Fora. Isso, Esporte Juiz de Fora. O pessoal sofreu ali, teve gente ali que ficou com marca de sol. E criança. Isso. Entendeu? Não tem proteção, então não tem outra saída. É arrumar o Pedro Alves, adaptar. A torcida gosta que é um campo mais próximo. Eu acredito que deveria até chegar aquele alambrado mais próximo do campo, no Pedro Alves ali. Não, mas lá eu acho que daquele jeito tá bonito. Porque ali tinha uma... Não, mas aí não pode, porque aquilo lá é tinha um projeto, uma pista de atletismo. Mas essa pista nunca sai. Mas se você chegar ao alambrado lá, depois você perde essa condição, né? Então eu acho que não precisa mexer mais nada. Também, isso vai encarecer. Porque ali tem um outro negócio que não pode mexer muito, porque é o sistema de drenagem ali que passa ao lado também. Então não tem muito como eles mexerem lá. Só que, gente, já vai 8, 9 anos daquele jeito e nada, né? Então eu acho que o pessoal tem que arrumar, tem que pegar e arrumar logo, porque um estádio daquele para ficar servindo só futebol amador e para algumas equipes de veteranos treinar, é uma desperdício, né? Então, não, e outra coisa, aquele estacionamento que tem ali, que é o espaço cultural, onde realiza o seminário do café e tudo mais, é uma outra fonte de renda para o clube. Sem dúvida. Ali, por exemplo, paga o funcionário ali, fecha o portão e infelizmente nós estamos vivendo isso aí. No jogo de futebol amador, o pessoal perdeu um carro lá e não foi recuperado até hoje. No Júlio Aguiar. No Júlio Aguiar. Uma caminhonete. Então o perigo ali de bater é muito próximo para estacionar. Então eu acredito que deveria pensar nisso para a gente possa de vez arrumar esse Pedro Alves aí para que possa o Patrocinense jogar lá. Não, e tem outra coisa, ali no estacionamento do estádio, que é o espaço cultural, tem um banheiro lá completo para masculino, feminino, tem água. Então, a condição do estádio Pedro Alves é muito melhor. Vamos torcer para que haja esse bom senso aí, que o time jogue no estádio Pedro Alves em 2013. Ô Cunha, obrigado pela sua participação aqui. Semana que vem você estará em companhia do Luiz Costa Júnior, do André Luiz, né? Os dois aí vão saber quem é que vai fazer, como é que vai ser a cobertura do PTC, do esporte amador, e a gente volta falando mais de Patrocinense já na próxima semana. Eu que agradeço e estaremos aqui para
fazer uma dobradinha com os meninos. Bate bola. Com certeza. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima semana aqui no Esporte Hoje TV com Luiz Costa Júnior, André Luiz, Antônio Cunha e toda a nossa equipe. Um abraço.